Terapia biológica com células sinalizadoras, uma nova abordagem no tratamento da dor. Eu sou Davi Sadiguski, médico, ortopedista, especialista em joelho e trauma do esporte, e eu vou trazer essa abordagem inovadora dentro de um arsenal terapêutico para a melhora da dor e da função daqueles pacientes com osteoartrite e dor crônica. Quando utilizar a terapia biológica celular para o tratamento da osteoartrite e da dor? Essa terapia, conhecida como ortobiológicos, ela está dentro de um arsenal terapêutico para melhorar a dor, parar a progressão da lesão, reparar as lesões de cartilagem ou de tecidos, reduzir a velocidade da progressão dessa patologia degenerativa e inflamatória e possivelmente levar a uma regressão ou uma regeneração tecidual, que isso é o foco de boa parte dos estudos quando trata dessas terapias com as células mesenquimais, ortobiológicos ou células sinalizadoras como atualmente preconizado. Então os ortobiológicos eles entram nesse contexto para melhorar as lesões do nervo, cartilagem, tendão e músculo, mas temos que lembrar que ele está dentro de um contexto de tratamento onde devemos ter o controle do peso, então o paciente precisa controlar o peso, precisa emagrecer e ser orientado como fazer isso da maneira adequada, a suplementação alimentar, então ter um hábito de vida mais saudável, com também uma higiene do sono e mental adequada e ganhar massa muscular, um controle biomecânico para que a gente consiga preservar a articulação por muito mais tempo. E qual é o objetivo do tratamento, de todos os tratamentos que a gente faz, tanto medicamentoso quanto infiltrações, é diminuir a dor e a inflamação, melhorar a qualidade de vida, melhorar a função articular, mas sempre diminuindo os efeitos colaterais. E por isso é muito importante a gente entender que as terapias biológicas elas têm menor efeito colateral, são eficazes, bem toleráveis e também não têm os mesmos efeitos colaterais que, por exemplo, os corticoides ou os anestésicos, que podem ter efeitos deletérios na cartilagem articular. Então, diminuir o efeito colateral, melhorar a dor, melhorar a função é muito importante quando se fala de uma doença degenerativa de longo prazo, que promove uma inflamação prolongada. E aí a própria revista Nature ela publicou um estudo onde há uma série de opções terapêuticas para o tratamento da dor e da osteoartrite. Então tem aqueles que são biológicos, tem os medicamentos que são de pequenas células e tem aqueles devices, como é considerado o ácido hialurônico, e as suas combinações. Então as terapias que são consideradas de fácil acesso e de baixo custo, consideradas de point of care, são a proloterapia, que é a solução de dextrose, a terapia biológica, que aí também envolve o ácido hialurônico, e também como terapia biológica celular, o plasma rico em plaquetas, e as células mesenquimais derivadas de tecido adiposo ou de medula óssea, como o aspirado de medula óssea. Essa terapia, conhecida como células sinalizadoras, tem bastante eficácia com relação ao tratamento da dor e da função articular. E também para a gente ter um tratamento completo no arsenal terapêutico, que envolve a melhora da dor e da função, temos associadas às terapias injetáveis as terapias mecânicas e elétricas, como por exemplo as ondas de choque, o laser de alta intensidade e o sistema superindutivo, que eles em conjunto melhoram de uma maneira mais efetiva o quadro doloroso ou a clínica do paciente. E aí uma coisa importante dos ortobiológicos é a gente saber onde injetar. Lembrar que a doença muitas vezes não é só intraarticular. Então aqui tem aquele paciente com muita dor na articulação e a gente injeta uma substância que seja o corticoide, a proloterapia ou o ácido hialurônico para melhorar de uma maneira mais prolongada, mas o paciente não apresenta melhora, porque a patologia envolveu também uma dor crônica neuropática,
tecidos periféricos que precisam ser tratados. Então, injetar na articulação, mas não esquecer dos tendões, da região perimeniscal, capsular, dos ligamentos, da fáscia, do nervo e muitas vezes também do osso subcondral. Então, o plasma equiplaquetas, que são derivados do sangue do próprio paciente ou as células sinalizadoras ou mesenquimais, eles têm na literatura que eles melhoram de fato a dor e a função, então isso está bem estabelecido na literatura. E um tópico de discussão que é considerado como experimental em muitos estudos está relacionado à progressão da lesão ou à restauração da cartilagem articular. Então, o seu efeito regenerativo, apesar de muitos estudos mostrarem que eles podem levar a esse resultado, mas ainda os resultados são muito preliminares. O que é importante a gente frisar é que no nosso meio, para a melhora da clínica da osteoartrite ou da dor crônica, eles são muito efetivos, como os estudos têm mostrado, e também tem menos efeitos colaterais que outros produtos produzidos em laboratório. Então, o aspirado de medula óssea, quando a gente compara com o plasma equiplaquetas nos estudos, eles mostram mais efetividade com relação ao plasma equiplaquetas isolado. Quando se associa com o ácido hialurônico, ele tem um efeito ainda mais benéfico. Então, todos eles são opções seguras, com resultados positivos que levam até 12 meses. E a sua associação é que tem melhores resultados. O plasma equiplaquetas especificamente, ele modula o ambiente sinovial local, altera o meio inflamatório e a degradação da matriz e também os efeitos de crescimento angiogênicos. Existem diferenças significativas entre as formulações dos plasma rico em plaquetas, assim como seus protocolos. Por isso a dificuldade de muitas revisões sistemáticas ou meta-análises demonstrar a sua efetividade na osteoartrite. Com a padronização de protocolos e de preparos, esses resultados têm se mostrado cada vez mais efetivos. Então, muitos estudos atuais já mostram que ele tem resultados positivos na melhora da dor e da função dos pacientes que sofrem de osteoartrite e dor crônica. E a terapia combinada, nos últimos 2 anos de ensaios clínicos, tem mostrado que o ácido hialurônico associado ao plasma equiplaquetas ou o ácido hialurônico associado às células mesenquimais são superiores do que essas terapias isoladas. Essa combinação tem efeitos anabólicos sinérgicos, levando à imunomodulação, inibe a inflamação articular e aumenta também o tempo de ação desses produtos. A dor crônica envolvendo uma neuroinflamação deve ser abordada através da infiltração ou injeção nos tecidos periféricos, como a cápsula articular. Essas citocinas produzidas na região periférica vai levar a uma perpetuação da dor, por isso ela não pode ser esquecida. Então essa sensibilização periférica como conhecida pela ativação desses fatores inflamatórios conhecidos como neuroinflamação. E para ter um tratamento mais abrangente dos tecidos extraarticulares, existe a terapias por onda de choque, o sistema superindutivo e o laser de alta intensidade, que em combinação com as células mesenquimais vai levar a melhora mais efetiva e prolongada do quadro doloroso. Uma outra abordagem extremamente importante que deve ser associada é a neuromodulação. Ela deve modular o sistema nervoso periférico e aumentar a regeneração tecidual. Todos os casos de dor neuropática, inflamação e uma progressão da degeneração com sintomas exuberantes devem ser abordados com a neuromodulação. E existem inúmeros estudos que estão mostrando a efetividade do plasma equiplaquetas no tratamento da dor e da osteoartrite, cada vez mais promissores. Então tem 46 ensaios clínicos de PRP em andamento, 22 estudos nos Estados Unidos, Taiwan, série de países, e o que tem maior concentração de estudos é nos Estados Unidos. E a terapia celular, existe mais de 6.500 estudos publicados que vem aumentando ano a ano, também demonstrando os resultados cada vez
mais efetivos para o tratamento da dor e da função e do processo inflamatório que é a osteoartrite. Então, como abordagem, temos que ter múltiplas opções para tratar a dor e a inflamação, abordar a saúde celular com nutrição e manter o movimento, sempre evitar repouso. Essa ideia de manter o paciente sem praticar exercício, sem se movimentar muito, é uma ideia completamente proscrita. Quanto mais movimento, quanto mais estímulo, melhor a dor e melhor a função articular. E para tratar a inflamação, devemos também infiltrar planos superficiais, profundos e não só a articulação. Obviamente que devemos reconhecer que ainda existe muito para se desenvolver para que a gente consiga, de uma maneira mais consistente, por um prazo maior, melhorar a dor, melhorar a função e diminuir a progressão da osteoartrite e também levar a um processo regenerativo. O que se precisa é que esses estudos sejam estimulados, sejam abordados de uma maneira responsável para que a gente consiga ter a certeza da sua utilização, da sua prática e como utilizá-los da maneira mais adequada. Os ortobiológicos, como plasma e plaquetas, ou as células derivadas de medula óssea ou tecido adiposo, potencializam os efeitos sinalizadores, melhoram os resultados na inibição do processo inflamatório, apresentam maiores scores na função articular e reduzem de uma maneira mais duradoura o processo doloroso e inflamatório tanto da articulação quanto dos tecidos extraarticulares. A abordagem multidisciplinar é extremamente importante para que a gente consiga ter melhores resultados com a terapia. Não esquecer que apenas uma injeção, apenas uma aplicação, ela não vai melhorar todo o quadro clínico do paciente, que precisa ter o controle do peso, uma higiene mental, uma higiene do sono, uma melhora da dieta e de hábitos de vida saudáveis. Por isso, sempre lembrar que precisamos melhorar a dor, desinflamar, mas não esquecer de fortalecer e nutrir sem aumentar os efeitos colaterais no longo prazo. Se você se interessa por esse assunto, compartilhe, comente e não esqueça de se inscrever no canal.